ele deixa bem claro, ele nos deixou nesse exemplo. Que a igreja precisava ter a prática da oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vimos uma geração, hoje eu meditava sobre isso e falava com Deus, que nós estamos vivendo uma geração da pior crise de anorexia espiritual. Por que anorexia? O que é uma pessoa anoréxica? É aquela que não se alimenta. É aquela que deixa de se alimentar. E a igreja tem vivido essa anorexia. Aleluia. Por quê? Uma igreja que não ora é uma igreja que deixa de ter intimidade com o seu Pai. Aleluia. Aleluia! E eu não tenho visto muitos líderes, muitos pregadores incentivando a igreja à prática da oração. E a oração, ela não é uma opção para a igreja. Ela é um ofício. O próprio Deus lá no Antigo Testamento convocou o povo para orar. Deu o ofício da oração para o seu povo. Por que, pastora Michele? Porque a oração, ela é uma chave, ela é uma ponte, ela é algo que nos conecta diretamente com Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham essa liberdade para orar como nós temos hoje. Hoje basta nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. No Antigo Testamento, eles necessitavam de que alguém orasse por eles, ou fosse até o templo para orar. Hoje, depois que Jesus morreu e rasgou-se o véu que nos separava de Deus, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. E eu escutava um grande homem de Deus, o pastor Hernani. Eu venho escutando ele há mais de 2 anos. Porque eu confesso para vocês que eu era uma crente que não orava. Não orava como deveria orar. Eu fazia aquelas orações antes de dormir, fazia aquelas orações antes das refeições, mas eu não tinha a prática da oração. E no ano de 2015, quando eu me mudei para a cidade de Palhoça, Deus já tinha me dado o ministério pastoral. E eu já estava aí com 30 e poucos anos. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Vivia somente de versículos isolados. E não tinha prática da oração. E certo dia o Senhor me convocou para orar. Aleluia. E para ler a Bíblia toda. Eu já estou na 3ª vez ou 4ª, não me recordo bem, que eu leio a Bíblia toda, do início ao fim. E quando eu termino de ler a Bíblia, eu tenho que retornar para o início, porque eu não consigo mais ficar sem ter essa prática de ler a Bíblia todos os dias. Para mim é algo que me alimenta, assim como a oração, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. E eu, se fico um dia que não consigo ler a Bíblia, está faltando algo no meu dia. Eu sinto aquele desejo, aquela falta, parece que dói a minha alma. Agora o meu guri está de férias, então me tira assim bastante do meu tempo. Muitas vezes ele não me deixa orar, porque ele requer atenção, ele fica toda hora me chamando. Ele quer que eu esteja com ele vendo os desenhos dele, ou está toda hora me chamando. Então tem dias que eu não consigo orar durante o dia. E quando eu não consigo orar, eu sinto uma falta, parece que está faltando algo. Mas a primeira vez que Deus me convocou a orar e ler a Bíblia foi no ano de 2015. E eu tenho para dizer para vocês, mudou a minha vida com Deus. Porque antes de começar a ter a prática da oração, eu conhecia Deus pelos outros. Eu conhecia Deus por testemunhos.
Eu conhecia a Deus pelo pastor que pregava na igreja que eu congregava antes. Eu conhecia a Deus pelos meus pais. Eu não conhecia Deus na intimidade, eu não conhecia Ele como meu Pai, como meu Senhor. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver, eu não li o Antigo Testamento porque eu achava muito complicado. Era difícil de entender. E quando Deus me convocou a ler a Bíblia, eu disse: Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia. Tu tá me convocando, eu vou ler. Mas eu preciso da tua presença do meu lado, me dando discernimento, sabedoria e entendimento da tua palavra. Como que a gente consegue essas três coisas? Não é somente lendo a Bíblia, é juntando a oração. Quando eu comecei a ler a Bíblia lá no início, no livro de Gênesis, eu já comecei a sentir a presença de Deus. Das 3 vezes que eu li a Bíblia inteira, todas as vezes Deus se manifesta para mim, me revela algo diferente da primeira vez que eu li, da segunda vez que eu li, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cada vez que você lê a Bíblia, Deus vai te revelar mistérios novos, coisas novas. Quando eu comecei a prática da oração, a oração mudou a minha vida. Como que mudou a minha vida? Eu vou explicar para vocês. A oração, ela vai gerando dentro de nós algo sobrenatural. O mundo, ele vive num mundo natural, numa esfera carnal, digamos assim. Quando nós começamos a servir a Deus, Clini, Charles, que estão começando a vir nos cultos agora. Quando a gente aceita Jesus e começa a servir a Jesus, e começamos a prática da oração, a prática da oração vai nos levar a uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Porque Ele é um Deus relacionável e gosta de se relacionar. E eu estava ouvindo o pastor Hernani e ele dizia, até eu anotei aqui para não esquecer: o judeu ora 3 vezes ao dia, o muçulmano 5 vezes ao dia, o budista 10 vezes ao dia, o seccionista 18 vezes ao dia, e assim vai. Cada religião tem a sua prática de oração. Mas diferentemente de todas as outras religiões, o judeu serve o Deus vivo. E a igreja serve o Deus vivo. Mas esses que servem ao Deus morto, tratam o seu Deus morto como se ele estivesse vivo. E a igreja que tem um Deus vivo trata como se estivesse morto. Por quê? Porque não se relaciona com ele através da prática da oração. Quantas vezes nós negligenciamos, e eu falo isso por mim mesmo, a prática da oração? E por que não tem sido incentivado a igreja a prática da oração? Porque Satanás sabe, o inimigo das nossas almas sabe, que um crente de joelho no chão, ele recebe poder do alto, e as portas do inferno não prevalecem contra um crente, contra um homem, contra uma mulher, uma criança, um jovem que ora. Porque a oração, ela move o céu. A oração, ela move a mão de Deus. A oração é uma chave que destrava recursos do céu. Aleluia! Muitas vezes nós nos deparamos na nossa vida com momentos difíceis, com causas muitas vezes até insolúveis para nós. Muitas vezes o nosso barquinho é pego por uma tempestade, como nós cantamos ali. Mas se nós somos uma mulher, um homem, uma criança, um jovem que ora, a nossa oração move a mão de Deus. A nossa oração, ela move o céu, ela atrai o olhar de Deus em nosso favor.
Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. E nós vimos hoje, e eu já ouvi muitos falarem isso para mim, que a prática da oração não é necessária nos dias de hoje. Muitas pessoas falam isso. Ou confundem a prática da oração, que é um ofício, com a intercessão, que é diferente. Intercessão é um ministério que Deus entrega a alguém. Eu tenho o ministério da intercessão. Nós temos um grupo de oração, eu e a mãe, que até eu estava falando para a Rosa, a Nazaré faz parte, que se chama Quartas de Guerra. Todas as quartas-feiras a gente jejua até meio-dia e ora umas pelas outras, pela família, pela sociedade, enfim, pelas causas que são apresentadas ali. Isso se chama Ministério da Intercessão. Nós intercedemos uns pelos outros. Mas o ofício da oração foi entregue por Deus a cada um de nós. E esse movimento da oração, essa disposição para a oração, ela agrada ao coração de Deus. Porque ao invés desses deuses mortos, que não ouvem, não falam, estão mortos e não pode mais fazer nada por ninguém, o nosso Deus, ele vive, ele está vivo. Glória! E ele é um Deus que gosta de se relacionar conosco, Charles. Ele gosta de ouvir a tua voz. Glória! Aleluia! Quando tu tem um problema, quando a gente está muitas vezes cansado, sobrecarregado, experimenta orar. Aleluia! Experimenta dobrar os teus joelhos e dizer: ó Deus, hoje mesmo eu orava e dizia: Senhor, eu estou muito cansada. Eu estou passando por um processo de Deus já faz 1 ano e pouco. E hoje eu orava e eu dizia: Senhor, eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada. A minha alma chora, a minha alma dói. Quando tudo isso vai acabar? Aleluia! E aí o Espírito Santo vem e renova e a gente levanta da oração renovado. Parece que saiu aquele peso, aquela sobrecarga das lutas do dia a dia, das preocupações que a gente tem. A oração, ela não muda Deus, a oração muda nós. A oração nos limpa. A oração, através do Espírito Santo, ela tem o poder de nos limpar, Glória a Deus! de nos fazer pessoas novas, criaturas novas. Nós só vamos conseguir mudar aquilo que humanamente, que carnalmente nós não conseguimos, e através da oração. E é por isso que Satanás, ele não gosta que fale em oração. Eu tive 2 dias de batalha, porque eu ia trazer esse tema hoje. Eu estava ali antes, conversando com ela ali, me arrepiava. Quando nós viemos cantar aqui, eu senti a fúria do inferno. Por quê? Por causa do tema oração. Experimentem começar a ter uma vida de oração regularmente. Coloquem como um compromisso diante de Deus. Diga: ó Deus, eu quero te conhecer por quem tu és. Eu quero te conhecer por mim mesmo. Quando eu comecei a prática da oração, eu comecei a conhecer o meu Pai, o meu Papai, o meu Abba. Glória a Deus! E aí, muitas vezes, quando eu vou orar: Senhor, por como eu perdi tanto tempo da minha vida sem te conhecer, sem me relacionar contigo, porque eu sou cristã desde que eu nasci, me batizei com 12 anos de idade. Mas o relacionamento com Deus foi depois de 30 anos de idade. Foi quando Deus me convocou: agora tu vai orar, agora tu vai, eu quero ter um relacionamento contigo, porque eu tenho propósito na tua vida. Glória! E quando eu comecei a orar, Deus começou a me mudar, porque eu tinha muitas feiuras dentro da minha alma. Todos nós temos, Charles. Todos nós temos coisas que Satanás usa para nos prender. Porque ele não quer que nós conheçamos a Deus. Ele não quer que nós tenhamos relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele sabe que no momento em que nós começarmos a ter relacionamento com Deus através da leitura da palavra,
E através da oração, o Senhor vai se revelar a nós. Aleluia. E nós vamos nos apaixonar por Ele. Nós vamos nos apaixonar pela presença dEle. E aí nós não vamos mais querer largar Ele. E Satanás tem medo disso. E ele sabe que todas as artimanhas que ele intentar contra a nossa vida, se nós estivermos orando, o nosso Deus vai pelejar por nós. Glória a Deus. Verdade. Porque o tempo que nós tiramos, Rosa, para orar, eu sei que é cansativo. Agora eu não estou trabalhando, porque Deus trabalhou na minha vida, me tirou o meu trabalho, sabe? Me pediu tudo, eu entreguei tudo para Ele. Mas muitas vezes eu dava desculpa da canseira. Eu digo, poxa, mas eu trabalho, eu atendo clientes, a minha mãe foi cabeleireira por muitos anos, eu fui nail designer, fazia alongamento de unha, dava curso. Isso é coisa cansativa. Nós cansamos, eu e a mãe, de passar Natal atendendo cliente, Ano Novo atendendo cliente. Então é uma coisa muito corrida. E eu sempre dava desculpa para Deus da minha canseira, dos afazeres de casa. E eu conversava com meu esposo, eu disse para ele esses dias: Deus não aceita desculpa. Deus não aceita desculpa. Porque Ele nos dá 24 horas num dia. Será que nós não conseguimos tirar 5 minutos para Ele? Será que nós não conseguimos tirar 10 minutos para Ele? Mas aí é quando a gente chega em casa, a primeira coisa é o celular. Nós damos prioridade para outras coisas e não damos prioridade para o nosso Pai. E Ele deseja ouvir a nossa voz. Aleluia. Ele gosta de ouvir a nossa voz, Clemi. A palavra nos diz que Ele já sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós abrir a nossa boca e falar. E aí, eu acho que tem muito cristão que se baseia nessa palavra. Não, eu não vou nem pedir, eu não vou nem orar, porque Ele já conhece o que eu preciso. Muitas vezes eu falava isso, mas Ele já sabe o que eu preciso. Mas Ele gosta de ouvir a voz do filho dele, da filha dele. Eu gosto de ouvir a voz do meu filho, eu gosto do meu filho mais velho. Eu gosto de ouvir, eu reconheço a voz do meu filho de longe. Eu reconheço o andar dos meus filhos de longe. Quando eu vou buscar meu filho no colégio, que ele está na pracinha, eu não vejo onde ele está, mas eu jogo Daniel, a voz do Daniel. Eu conheço a voz dos meus filhos, eu conheço a voz dos meus pais, eu conheço a voz do meu esposo. Aleluia. E a voz do meu Deus? Nós conhecemos? Porque Ele conhece a nossa voz. Glória a Deus. Quantos milhões, trilhões de pessoas existem no mundo? Quantas oram, muitas vezes no mesmo horário? E Deus reconhece a voz de cada uma. Glória. Sem errar um nome. Aleluia. Então Ele nos conhece, todos nós. E Ele deseja se relacionar com cada um de nós através da sua palavra e da oração. E eu vou dizer para vocês, eu enumerei aqui algumas coisas sobre a oração. Vejam como a oração, ela é a chave que nos conecta a Deus. Ela é a chave que destrava recursos do céu. Aleluia. Quando o povo foi escravizado no deserto por 400 anos, aliás, no Egito por 400 anos, e isso já tinha sido avisado muitos anos antes disso acontecer. Deus já falava que ia chegar um tempo que Ele ia tirar o povo dele do Egito. Mas quando aconteceu, já fazia 400 anos, mais ou menos, que o povo estava sendo escravizado por Faraó. E aí a pergunta vem: por que Deus não libertou o povo antes? Por que Deus não se compadeceu do povo antes
dos 400 anos? Por que que deixou o povo viver 400 anos no sofrimento da escravidão? E aí a palavra vem nos dizer que quando o povo se reuniu, convocou uma oração coletiva de todo o povo, lembraram de Deus, lembraram que serviam a um Deus que podia livrar eles da escravidão. Aí se lembraram, não, vamos orar. Então demorou 400 anos porque o povo não orava. E quando lembraram de Deus e oraram e clamaram e quebrantaram o seu coração na presença de Deus, o que aconteceu? Lá no monte, Deus falou com seu servo Moisés. E aí disse assim: Moisés, desce no Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. E quando ele ouviu a oração, o clamor do povo, ele inclinou os seus ouvidos. A palavra vem nos dizer lá em Salmos, em diversos salmos, que Deus inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Vocês sabem o que é isso? Um Deus poderoso inclinar o seu ouvido para ouvir a nossa voz. Nós, vocês se olharam? Eu me olho todo dia, eu digo: Senhor, quem sou eu? Eu digo: Senhor, por que tu me escolheu? Eu nem me sinto capaz de nada. Olha o meu passado, olha as coisas que eu fiz, olha quem eu fui, olha o que eu vivi, olha o que eu fiz. Por que tu me escolheu? Barro, pó, cinza, nada diante da tua presença. Olha os caminhos que eu trilhei. Por que tu olhou para mim? Não tem explicação. Um Deus vivo, poderoso, nos amar de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. E aí você acha que um Deus que nos amou dessa maneira não deseja ter um relacionamento com nós através da oração? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A falta de oração é a oração ao Deus errado. Quando nós não oramos ao nosso Deus vivo, verdadeiro, para alguém nós estamos orando. Porque quando nós deixamos de orar a Deus, Satanás, ele tem toda a legalidade para agir na nossa vida. Nós estamos sem defesa de afronta. Olha só, o Deus vivo manda dar ordem aos seus anjos para virem pelejar por nós, para se posicionar. A oração, ela faz uma barreira, um escudo ao nosso redor que nos protege, Aleluia. das armadilhas, das ciladas do nosso opositor. E se não fosse a Deus, não quero a sua opinião. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo a Deus: não quero saber da sua vontade para minha vida. Pode deixar que eu me guio por mim mesmo. Porque quando nós oramos, o Senhor vai revelando o plano, o projeto, o propósito que Ele tem com as nossas vidas. Quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus: eu me submeto à tua vontade. E a palavra vem nos dizer que Jesus não pode salvar aquele que não se submete a Ele. Nós temos que nos submeter a Jesus. Porque Ele, quando nós aceitamos a Ele, Ele passa a ser o nosso Senhor. Aleluia. E quando Ele passa a ser o nosso Senhor, nós vamos ser submissos à vontade dEle, ao padrão dEle. Glória a Deus. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo a Deus: eu não preciso da tua ajuda, ou eu não quero da tua ajuda.
Aleluia. A vida de oração precisa ser uma disciplina para nós. Por que precisa ser uma disciplina? Porque nós vemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando nós temos a disciplina de fazer algo, o compromisso de fazer algo, nós simplesmente não fazemos. Então, se nós não colocarmos isso na nossa vida como uma prioridade, nós não vamos ter a prática da oração no nosso dia a dia. A prática da oração, igreja, é todos os dias. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu sei que muitos aqui ainda, nem a Cleni ou o Charles, ainda não conhecem muitas histórias bíblicas, né? Dos personagens bíblicos. Mas nós temos aqui um personagem que se chama Daniel. E Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha a disciplina, ele tinha o compromisso de orar 3 vezes ao dia. Eu confesso para vocês que eu consigo orar 1 vez por dia. Queria orar mais, mas como eu tenho meu pequeno, eu sei que não é desculpa, eu não consigo orar. E na madrugada para mim está sendo difícil, porque eu não durmo a noite toda. Então, se eu me acordar para orar, no outro dia eu estou debilitada, porque eu tenho que cuidar do meu filho. E eu tenho pedido para Deus graça, porque eu quero começar a prática da oração também na madrugada. Porque a oração na madrugada é diferente dos outros horários. Na oração na madrugada a gente recebe a visitação do Espírito Santo. Então eu quero começar essa prática. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele tinha disciplina, ele tinha um compromisso de orar 3 vezes por dia. E por causa desta prática da oração, ele teve muita história para contar. Aleluia! E para encerrar, eu teria muitas outras coisas para falar, mas o tempo está sendo curto. Olha só. Voltando a Jesus. Jesus, antes dele iniciar o ministério dele aqui na terra, ele orou. Antes de ser crucificado, ele orou. Aleluia. Quando Jesus saía pregando o evangelho, anunciando a salvação, fazendo milagres, depois que ele passava um dia exaustivo, porque naquele tempo era tudo a pé, não tinha transporte como nós temos hoje, ele sentia a necessidade de se afastar dos discípulos, se afastar das pessoas e ir para um lugar bem longe de toda distração e orar ao Pai. Aleluia. Aleluia! Então aqui a palavra vem nos dizer, principalmente nos evangelhos, que Jesus orava e orava muito. Ele passava horas orando, e Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus. Mas veja bem, ele era Filho de Deus, ele tinha a divindade dentro dele, mas o lado humano dele precisava da conexão com o Pai, precisava da intimidade com o Pai, precisava dos momentos a sós com o Pai. Aleluia. E agora eu pergunto para vocês, como nós, simples seres humanos, não vamos sentir a necessidade de ter momentos a sós com o nosso Pai. Aleluia! E olha só, em Lucas 22:46, Jesus chama a atenção dos discípulos. Foi quando ele foi para o Getsemane, ele estava prestes a ser traído.
e levou consigo seus discípulos e pediu que eles vigiassem. E quando ele orou, ele orou várias vezes naquela madrugada, naquela noite. E a palavra fala que ele chegava a suar gotas de sangue. Tamanha era a agonia da alma dele, porque ele era filho de Deus, mas ele também tinha um lado humano. E ele chegou a dizer para Deus assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o exemplo que ele nos deixou. Eu acho lindo a palavra de Deus. Eu fico apaixonada pela palavra de Deus. Porque quando eu leio e vejo que o próprio Jesus sofreu, foi perseguido, foi caluniado, precisava orar, aí eu olho para mim, digo: meu Deus, Jesus foi tentado no deserto. Agora, no ano passado eu passei por tentações e eu me lembrava, para me dar força, eu me lembrava de Jesus. Jesus também foi tentado. Aleluia. E olha o que Jesus falou: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Vocês ouviram bem isso aqui? Levantem-se e orem, para quê? Para não ser tentado. E isso nos chama a oração. Família, geração de adoradores. E aqui, os pastores da geração, nós vamos sempre incentivar cada um de vocês a conhecer Deus, o Deus que vocês servem, por vocês mesmos, através da leitura da palavra e da oração. Orem para que não sejam tentados, para que vocês venham ter força para resistir às tentações, para resistir às investidas de Satanás. Se vocês pegarem lá as cartas de Paulo às igrejas, ele fala muito sobre as tentações, sobre como nós devemos estar revestidos com o Espírito Santo e orar para conseguir vencer o mundo. Aleluia. E para terminar, para encerrar, eu quero trazer aqui um exemplo. Teria muitos exemplos bíblicos, mas um exemplo de que a oração, ela move o coração de Deus. A oração, igreja, não é um balcão de pedidos, onde Jesus é o nosso empregado, onde nós fazemos dele o nosso garçom, e onde, quando nós dobramos o nosso joelho, a primeira coisa é começar a descarregar tudo aquilo que a gente precisa. Porque, como a palavra mesmo diz, ele já conhece, mas ele gosta de ouvir a tua voz. Mas olha só como a oração, ela move a mão de Deus. Ezequias foi um rei muito amado por Deus. E teve uma época que ele ficou doente. E quando ele ficou doente, Deus enviou o servo Isaías, o profeta Isaías, para dar um recado para ele, que ele morreria, que era para ele consertar a casa dele, que ele morreria daquela doença. Quando o profeta virou as costas, Ezequias foi para a parede e começou a orar. E a colocar diante de Deus a sua fidelidade diante de Deus. O seu coração, as suas atitudes, tudo que ele tinha feito nos anos que ele reinou. E aí a oração, na mesma hora, imediato, moveu o coração de Deus. E Deus falou com o servo dele lá na porta: volta e diga ao meu servo que eu acrescentarei os dias dele. Então a oração, além de nos conectar com Deus, além de nos fazer íntimos de Deus, além da oração ser a chave para destravar recursos sobrenaturais do céu, ela move o coração de Deus em alguma causa que nós apresentarmos diante da presença dele. Então quero convocar vocês nesta noite a tirar. Comecem em 5 minutos.
Parece cansativo. Sim, para quem já trabalhou o dia todo, acordou cedo, teve a correria. 5 minutos, parece. Quando você começar a prática da oração, vai ser pesado. Você não vai saber nem o que falar. Mas aí no segundo dia, você já vai começar a sentir a presença de Deus. E aí no segundo dia, você já não vai mais orar 5 minutos. A tua alma vai desejar orar mais. Glória a Deus. E aí no terceiro dia, você já não vai mais se contentar com 10 minutos. Já vai ser 15 minutos. E assim quando você vê, você vai começar a orar e não vai ver os minutos passarem. Você não vai ver as horas passarem. Eu já fiquei horas orando a Deus. Quase 3 horas. E eu vou contar para vocês algo bem rápido aqui, porque eu não quero cansar vocês. Antes de eu passar por esse processo de Deus, eu não entendi depois, agora no final do ano passado, que o Senhor foi me trazer à memória. Desde 2019, bem na época da pandemia, Deus me fez passar por um deserto. Eu passei por um deserto porque Ele queria me ter mais profundo na presença dEle por causa da obra. Eu já comecei a orar mais. Mas agora, nos últimos 2 anos e meio, quando eu me mudei para Criciúma, foi em 2022, né? Nós nos mudamos, né? Deus me convocou a orar mais do que eu já orava. Eu já orava bastante. Mas aí Deus me convocou a orar mais, a jejuar mais e a ler mais a Bíblia. E eu vou dizer para vocês, eu nunca orei tanto na minha vida, que às vezes o meu filho mais velho, ele se preocupava comigo da forma como eu orava. Que eu dobrava o meu joelho, tinha o meu momento de oração. Na época ele estudava e o pequeno não. Eu digo, ó, tu cuida do Daniel porque agora eu preciso orar. Eu não deixava de orar todos os dias, eu tirava aquele momento para mim orar. E quando eu dobrava meus joelhos no chão e começava a orar, eu não via o tempo passar. Muitas vezes o Espírito Santo me pegou e me jogou com o rosto no pó. E eu orava, e às vezes a mãe me ligava, eu não atendia a ligação dela porque eu estava orando. Eu não deixava nada interromper o meu momento de oração. Nada. Nada me atrapalhava no meu momento de oração. E nessa época, quando eu trabalhava, atendia cliente lá na minha casa, eu tinha um salãozinho na minha casa. Mas nada atrapalhava o meu momento de oração. E eu nunca orei tanto, tinha dias, tinha tardes que eu gostava de orar depois do almoço. Tinha tardes que eu ficava 3 horas orando. E quando eu acordava da oração, eu olhava no relógio e meu Deus, já é esse horário. Depois, ano passado, eu fui entender o porquê que Deus me preparou tanto na oração. E o dia que Deus me liberar, eu vou contar para vocês o meu testemunho. É tremendo. É tremendo o que Deus permitiu na minha vida para me preparar para o ministério que Ele tem para mim, que eu ainda não sei qual é. Mas Ele me preparou no mundo espiritual. Hoje eu posso dizer que eu conheço os 2 lados. Ele me mostrou todas as artimanhas. O próprio Satanás vinha se apresentar para mim. Ele me mostrou e me ensinou coisas. Então eu vivi um processo na minha vida ano passado, desde março do ano passado. E daí depois que eu fui entender por que Deus me convocou a orar. Porque tem aquela oração que você sente o desejo de orar. Tem aquele jejum que você faz um propósito para jejuar. Mas tem o jejum que Deus convoca. E Ele me convocou a jejuar. E a orar. E eu orei e jejuei como eu nunca fiz em toda a minha vida. Foi para me preparar para o que Ele tinha. Que eu tinha que passar no ano passado. Todo um ano eu vivi esse processo. Minha família me acompanhou nesse processo. Não sei ainda o que é que Ele tem para mim.
que lugares que Ele vai me levar, porque Ele disse que eu vou entrar em lugares que ninguém tem coragem de entrar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, para vocês verem a importância da oração, eu quero falar para vocês da importância da oração. A oração, ela nos prepara. Amém. Porque muitas vezes tem processos na vida para a gente viver, tem lutas para a gente passar. E aí, se a gente não ora, como que a gente vai resistir? Como que a gente vai vencer se nós não oramos? E eu convoco vocês para a partir de hoje orar. Amém, Senhor Jesus. E quando vocês começarem a orar, vocês não vão mais conseguir ficar um dia sem falar com o Pai de vocês. Vamos se pôr de pé. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite aqui para vocês. Não precisa nem vir na frente, mas dentro do coração de vocês, se vocês quiserem fazer um novo propósito hoje. Eu não sei como está a vida de vocês com Deus. Cada um de nós temos as nossas lutas.